Olá, bem-vindo a mais um episódio da série MP com Propósito. Este é o 9º episódio com a promotora Vanessa Cavalazzi, candidata a Procuradora-Geral de Justiça. Vamos ao tema de hoje, então aí temos ao PPI número 8. Grupos especiais de atuação, mais um tema importante para a gente debater aqui no nosso podcast e vamos dividi-lo em 2 etapas, em 2 momentos. Acho justo. Vamos começar, porque é um tema que nós temos aí, né? Muitas coisas para conversar, muitos assuntos, então vamos dividir. Vamos começar falando então de GAECO e GEAC. Bom, esse é o MP com pegada. Essa é a parte do quase uma série dentro da série. Exatamente, é o Ministério Público com pegada. E o GAECO e o GEAC são experiências de sucesso dentro do Ministério Público. Na verdade, o GEAC, inclusive, trouxe um plus, né, em termos de ferramentas de trabalho. É inegável o sucesso do modelo, mas nós precisamos aprimorá-lo. E precisamos aprimorá-lo a partir do olhar do promotor de justiça da ponta. E aí eu acho que eu posso incluir um pouco da minha experiência em Tangará, para a gente ter um pouco de perspectiva. Lá em Tangará nós temos uma grande operação, talvez uma das maiores operações do estado de Santa Catarina, a Operação Patrola. Ela é conhecida de todos os promotores, Janine, do estado inteiro, porque lá estão sediadas ações que abrangem o estado inteiro, várias prefeituras de todo o estado. E quais foram as dificuldades que eu senti? Primeiro, o instrumento, a ferramenta GAECO é uma ferramenta que não é uma ferramenta de primeira mão, que esteja à mão do promotor de justiça. O promotor sente algum desconforto, alguma distância para alcançá-la, porque nem sempre entende quais são os critérios que norteiam a eleição das demandas que serão investigadas, então prefere não acionar, ou às vezes até aciona e não vê a sua demanda atendida. Então, de partida, a gente precisa dizer que essas prioridades de atuação dos GAECOs regionais precisam ser decididas em conjunto com os promotores locais. Lembra de regionalização, que é algo que a gente fala sempre, que a gente insiste na necessidade da visão local norteando os rumos da atuação? Aqui também. Aqui é preciso que o promotor da região possa identificar em reuniões as prioridades daquele local, o que dá mais transparência e torna a ferramenta mais acessível ao promotor de justiça. Mas não é só. Outra dificuldade que eu senti na atuação foi o fato de que, sim, o GAECO investiga, o GEAC investiga, só que ao cabo e ao fim dessas investigações, essas demandas vêm todas para a promotoria. Pensa numa ação como a Patrola, numa atuação como a Patrola, que tem mais de 100 ações penais deflagradas. E pensa no ônus que isso representa para a promotoria de justiça, no caso de Tangará, de entrância inicial, onde eu sou promotora de absolutamente todas as áreas, né? E não participei do total das investigações. Então, tenho muita dificuldade de início de acessar o viés investigatório, o local do documento, naquele arsenal de documentos, onde está aquilo que eu preciso, o formato de organização da operação, eu também não é de difícil acesso. Então, tudo isso indica a necessidade de que o promotor seja atendido não só com a produção da denúncia, como no caso do GEAC. O GAECO nem sempre fornece a denúncia, entrega o material da investigação e a tarefa do promotor denunciar. Aí é mais difícil ainda. Então, há necessidade do colega, do promotor de justiça, receber não só a peça inicial, como receber auxílio na tramitação dessa ação. Então, em Tangará, eu estou precisando acompanhar a investigação dessas 100 e tantas ações em 3 fases da operação e produzir
alegações, primeiro me preparar para as audiências todas, isso no arsenal de atuação diária. Segundo, produzir todas as alegações finais. No passo seguinte, as apelações e as contrarrazões. Eu acabei destinando um assistente só para isso. E eliminei da força de trabalho da promotoria um dos meus assistentes que ficou dedicado somente à operação. Isso inviabiliza a promotoria de justiça. Então, repito, o GAEC e o GEAC precisam, como regra, não como exceção. Porque hoje nós até podemos pedir auxílio. Mas o auxílio nos é concedido sem regras definidas, então não existem critérios definidos para quando se vai ou não atender. E segundo, não está na ordem natural das coisas. Assim, é um ponto fora da curva você pedir auxílio. Ao questionar alguns promotores a esse respeito, de GAECO, eles me disseram que a participação do promotor local na investigação é muito importante. Então, não dá para deslocar isso para outro lugar. E essa não é a ideia. A ideia é que esse promotor participe sim do processo, mas conte com o auxílio desse órgão de apoio, dessa ferramenta, na produção das peças, porque isso facilita demais o trabalho da promotoria, né? Então, nós precisamos municiar os GAECos com mais um coordenador, com um coordenador adjunto. Nós precisamos aprimorar a assessoria com assessores para os GAECos regionais, a fim de que possam ser confeccionadas peças. Nós precisamos preencher o branco do meio oeste, e aí a gente fala com esse lugar que me virou muito caro, porque é o lugar onde eu estou atualmente. O meio oeste, ele é atendido pelo GAECO de Lages. Imagina, e Lages, olha a distância entre Lages, né, e o meio oeste, e esse branco que vive o meio do estado. Então, também é compromisso dessa candidatura a criação de uma estrutura que atenda o meio oeste. Então, em termos de GAECO e GEAC, é nesse prumo que a gente caminha. Já. E demais, né? Vamos falar então dos demais grupos especiais. Bom, os grupos, esse formato de atuação em grupo, também é um modelo de sucesso que nós precisamos aprimorar. Por exemplo, o GEJURI, o grupo que atua em apoio à atuação nesse lugar que é talvez o lugar mais raiz do Ministério Público. Nós temos que fortalecer essa atuação no GEJURI, que se demonstrou não só o apoio à prestação desse serviço no júri, que é tão especializada e que é uma das vitrines do Ministério Público, mas que conseguiu revitalizar a cultura de fazer júri dentro da instituição. Então, esse grupo precisa ser vitalizado, ele precisa ser a necessidade de investimento no GEJURI. Outros, como o grupo de atuação em execução penal, a gente precisa revitalizar. Nós precisamos fazer com que o grupo atue novamente, a gente precisa elencar prioridades, a gente precisa dar um norte, por exemplo, de indução de políticas públicas na área do cárcere, como educação, trabalho, e a constituição de BIAs que possam fornecer um caminho, um norte para a atuação do grupo. Há uma avenida para construções nesse sentido. E a gente imagina a criação do grupo de atuação em segurança pública, com a produção de BIAs que tenham a ver com a produção de BIAs e com, enfim, aí sim, a definição de prioridades de atuação que tenham a ver com as prioridades na segurança pública do Estado, né? Essa é uma tendência nacional, o Ministério Público ficou para trás nesse sentido e a gente precisa colocar Santa Catarina de novo à frente desse movimento. Você tem aí muitos desafios nessa área dos grupos especiais aí, de melhorar aquilo que já funciona. Isso. E aprimorar, né, muitos outros. Isso. É um desafio gigante, mas, de novo, coragem, né, Jean? Coragem. Essa candidatura tem coragem e compromisso para fazer isso. Muito obrigada. Muito obrigada a você também que vem nos acompanhando nesses 9 episódios e temos ainda episódios aí pela frente. Contamos com a sua audiência, com a sua participação na série MP com Propósito.